Tudo começa no castelo do Rei Demônio, aonde o herói Vermouth e seus 4 companheiros foram para Devildon de Helmut para subjugar o Rei Demônio. Eles derrotaram 3 dos 5 reis demônios e só faltava 2. Dito isso, somos apresentados. O grande herói Vermouth e seus companheiros, sendo eles a sabia Siena, a fiel Denise, o corajoso Molon e o estúpido Hamel. É contando a nós que Hamel sempre teve inveja de Vermouth. Ele o considerava como seu rival, mas ninguém sabia disso. Acho que apareceu poucos, disse Ramal antes de gritar o nome de Vermouth, que estava prestes a ser atacado pelas costas. Ramal, vendo isso, se joga rapidamente na frente de Vermouth a fim de tomar totalmente o golpe no peito. Com isso, o grande herói Vermouth ataca o monstro, o partindo ao meio. Ramal, tendo tomado o golpe no peito, lamenta por não ter sido honesto com seus companheiros. Ele parte dizendo para Vermouth que derrote todos os reis demônios e deixa um recado para os outros. Anise, por favor. Ore por mim, Molon. Você é o mais corajoso de todos. E Siena, eu te amei. No próximo capítulo, vemos que era Ramal lendo uma história de seu tempo como herói. Ele diz que reencarnou depois de 300 anos após o ocorrido com todas as memórias. E reencarnou como um descendente do herói Vermouth, que agora seu nome é Eugene Lionheart, de 13 anos. O herói Vermouth em sua vida passada teve muitas amantes além de sua esposa. Ele não era alguém que pensava nas mulheres, mas isso deve ter mudado com o tempo. A família que foi reconhecida como linhagem direta era descendente apenas da esposa principal, e Eugene tinha o mesmo sobrenome Lionheart, mas ele era de uma família da linhagem colateral. Antes da cerimônia de continuação de linhagem sanguínea, as famílias colaterais são banidas de usarem espadas de verdade e de treinarem a sua mana. Por isso, Eugene estava treinando com uma espada de madeira. Ele diz que isso acaba hoje, golpeando o boneco de treino, é o quebrando completamente. Quebrou de novo, diz pai de Eugene que estava o observando. Esse é o corpo de uma criança de 13 anos? Acho que eu iria perder feio se eu lutasse contra ele, diz seu pai em pensamento. Aliás, ele pensa que seu filho às vezes o assustar com o seu corpo que não se encaixa com o de uma criança e um olhar perfurante que não transmite nenhum traço de ingenuidade, mesmo que tenha perdido sua mãe. Enquanto era muito novo, você nunca se lamentou por ela, diz seu pai por meio de pensamentos. No dia seguinte começa a cerimônia de continuação da linhagem sanguínea. Essa é uma tradição que acontece de 10 em 10 anos na família Lionheart. Nessa cerimônia, tanto a linhagem direta quanto a linhagem colateral juntam todas as crianças com idade entre 10 a 15 anos na casa principal. Eles competem para ver quem tem habilidades para ser digno de ser chamado de Lionheart. Mas na linhagem direta, diferente da colateral, podem treinar usando espadas de verdade e também desenvolver a mana. Praticamente só estão supervisionando a linhagem colateral, impedindo de usurpar a linhagem direta. Eugene tem um talento incrível, diz seu pai, mas com receio, dizendo para Eugene não lutar contra a família direta, pois as crianças de lá estão em um nível muito superior. Eugene mente para seu pai dizendo que não vai lutar. Em pensamentos, ele diz que vai ser uma competição contra crianças de 10 anos e que vai ser tão chato que vai dar até sono. É dito que nessa cerimônia vai ter 3 crianças da linhagem direta e 6 crianças da colateral. Um dos 3 da linhagem direta é filho da primeira esposa, e os outros 2 são filhos da segunda. No dia seguinte ele parte para a cerimônia de linhagem sanguínea. No caminho ele se lembrar de sua vida passada e que ele se achava um gênio, mas por outro lado Vermouth ele era habilidoso tanto em esgrima quanto em magia. Ele era chamado de Deus da Guerra, o mestre de tudo. Ele era um duque do Império de Kel, até ele desistir de seu título, e ele foi louvado como herói até a sua morte. Lembrado de Vermouth, Eugene também se lembra de seus companheiros de 300 anos atrás. A sabia Siena, que foi convidada para o reino mágico de Aroth e foi eleita a mais nova maga, chefe da Torre Mágica. A fiel Anise, que também foi chamada de santidade pelo Império Sagrado de Yuras. O corajoso Molon cria o seu próprio reino. Ouvi que todos viveram muito bem no fim, mas por que o rei demônio está vivo e saudável, já que todos prometeram derrotar todos os reis demônios? Graça a promessa que Vermouth fez a Eugene, a guerra contra os reis demônios acabou e o mundo entrou em um momento de paz. Essa paz continua até agora, 300 anos depois. Você parece bem nervoso. Se estiver assim agora, vai ser bem difícil para você viver na casa principal. Jovem mestre Eugene, diz o Sr. Gordon. Eugene pergunta se não é conveniente as terras da família Lionheart ser tão grande. O Sr. Gordon diz que tem portais de teleporte instalado em vários lugares. Então tá tudo bem. Eugene então pergunta, o porquê estar em uma carruagem ainda? Por que você não recebeu permissão para usar os portais, jovem mestre Eugene? Isso tudo Eugene estava pensando. Então, finalmente, Eugene chega na propriedade principal dos Lionhearts. Eugene fala que é claro que não há nada melhor do que uma cerimônia de boas-vindas, mesmo que no local não tivesse ninguém esperando por ele. Vermouth Lionheart, os únicos que podem ter o emblema de leão no peito, são os descendentes diretos dos Lionheart. Meus outros parentes ainda não chegaram? Você foi o primeiro jovem Eugene. Irei guiá-lo até a casa dos convidados. Meu nome é Nina, jovem mestre. Estarei servindo o senhor durante a sua estadia. Por favor, toque o sino sempre que precisar de algo. Então pelo menos me deram um servo.
Você parece jovem, qual a sua idade? Tenho 16 anos, terminei meu treinamento há pouco tempo. Designaram uma empregada que acabou de terminar o treino. Devem estar planejando me disciplinar se eu causar alguma confusão por algum erro que ela cometer. Estão mesmo determinados a me atormentar. Sabe dizer quando a minha família vai chegar? Em no máximo 4 dias estarão aqui. Então ele pede para ser levado à área de treino. Qual é o nome desse cara mesmo? Eugene. Ele tem a mesma idade que a gente. Ouvi que ele é um caipira vindo do oeste do Império. Aposto que ele sabe usar uma forquilha melhor que uma espada de madeira. Aposto que a carruagem dele deve feder a cocô de vaca. Mesmo sendo nosso parente, devia pagar por ter arruinado a propriedade da família principal. Sim, sim. Você está certo, irmão. Vamos punir ele. Não vai ser uma punição. Só vamos dar a ele um aviso amigável. Vamos lá, Ciel. Você é muito bonzinho, irmão. De canto, vemos que tem um dos descendentes da família Lionheart. Observando eles, ela percebe que estava sendo observada e essa mostrenga olha para trás com esse olhar macabro e depois a louca da cabeça rir como uma criança normal. Nosso protagonista estava treinando com sua lança de madeira, dando várias estocadas no ar com bastante força. Ele fala que em sua vida passada, todos os dias ele treinava. Mas que depois que reencarnou, sempre treinou até o seu limite. Não importa o quão pesado seja o seu treino, mesmo assim seu corpo tem aguentado sem problemas. E até lesões menores se curam rapidamente. O corpo do descendente de Vermouth. É extraordinário, além da minha imaginação. A empregada vendo isso diz que é incrível, perguntando como nosso protagonista consegue se mover dessa maneira, mesmo com sacos de areia presos em seus braços e em sua lança. Ei, ó, o que ele está fazendo aqui? A empregada, toda torta, toma um susto e pergunta a mestre Cian e jovem senhorita Ciel, o que traz vocês aqui? Cian então fala que ele é o único que faz as perguntas e volta a perguntar o que Eugene estava fazendo naquele lugar. Então Eugene bate sua lança no chão, pergunta se ele não está vendo que ele estava balançando uma lança. É o xinga de idiota. Ciel jogando gasolina na faísca fala pra Cian que o caipira o chamou de idiota. Cian puto da vida, perguntado como ele ousa, falando pra Eugene pedir desculpas agora mesmo. Eugene então fala um leve foi mal e deixa o Cian no chão com sua resposta rápida e sem sinceridade, gritando para Eugene abaixar sua cabeça e para ser educado. Eugene pergunta para Cian se eles não têm a mesma idade e logo após diz que eles são amigos e por que eles devem abaixar a cabeça um ao outro. Cian então diz que eles não são amigos e diz que ele ser parte da família não faz eles ser iguais. E então Ciel lembra Cian da carruagem e Cian grita para Eugene limpar a carruagem que o trouxe e diz que ele afirma que Eugene sujou as cadeiras com o fedor do cocô. Eugene pergunta para Nina se ela poderia limpar a carruagem já que ela seria a sua serva, e ela vai. Cian com raiva pergunta, se ele não mandou Eugene ir, então por que ele estava mandando a sua serva? E na frente dele, ele pergunta se ele estava ignorando as suas ordens e fala que é Cian Lionheart. Nosso prota fala que ele é Eugene Lionheart e fala para ele se dar bem. Ele é respondido pela Ciel, dizendo que ela é Ciel Lionheart. Cian diz que não quer se dar bem com Eugene e que ele não fez o que ele mandou ele ir fazer. Cian ver uma espada de madeira no chão empunhando ela, ele diz que foi humilhado e que ele desafia Eugene para um duelo.